Dá para ouvir assim? Só um momento. Bom, boa tarde. Puxa, estou errando aqui. O convite do Gabriele, quem agradeço. Me chegou num momento muito difícil, porque realmente... Realmente... Está melhor agora? É um momento em que não só eu, mas muitas pessoas se encontram com o coração partido, né, diante dessa realidade tão terrível que a gente atravessa no Brasil. É um momento tão duro que a gente não tem vontade de... A gente, no caso eu, né, eu fico até com vergonha de entrar numa sala de aula, né, num país como esse, uma situação como essa. E dá vontade da gente ou ir embora ou... enfim, ficar preso dentro de casa. Eu acho que isso deve estar perturbando muitas pessoas, né? E, quando o Gabriel me convidou, eu pensei imediatamente numa reflexão que eu comecei a realizar sobre os estoicos, mas justamente para tentar me curar da doença atual, né? Certo? Porque os estoicos, eles viveram situações similares a essa na antiguidade. Então, esse texto é um trabalho em progresso, é um esboço de ensaio no qual buscarei relacionar o caráter periférico dos estoicos antigos, sua recusa ao moralismo e o modo intrépido como defenderam suas ideias. Defesa esta que acabou por levar muitos deles ao exílio e à morte, o que faz dos estoicos antigos um dos grupos de intelectuais mais perseguidos na antiguidade, se não o mais perseguidos de todos. No preâmbulo de vulgarização de sua tradução do Manual de Epiteto, o poeta italiano Giacomo Leopardi nos diz que a filosofia de Epiteto não visa os fortes e os arrogantes, como supunham Pascal e os cristãos agostinianos, mas antes dos fracos, visto ser próprio dos fortes, lutar contra o destino e com nada contentar-se, enquanto, por exemplo, a tranquilidade epitetiana funda-se no contrário disso. Então, essa é a primeira citação, pois, na verdade, sou de opinião que a prática filosófica, que é ensinada aqui, lembrando que esse é o preâmbulo, a tradução de Leopardi ao Manual de Epiteto, a mais acomodada ao homem, especialmente aos espíritos de natureza ou de hábito não heróico, nem muito fortes, mas temperados e fornidos de força mediana, e mais aos homens modernos ainda que aos antigos. Sei bem que esse juízo é contrário à crença universal, considerando-se normalmente que o exercício da filosofia estoica não é possível senão aos espíritos viris. O princípio e a razão de tal filosofia, e particularmente aquela de Epiteto, não se prende já, como disse, na consideração da força, mas da fraqueza do homem. É próprio dos espíritos grandes e fortes obstinarem-se e fazerem guerra feroz ao destino mortal, feroz ao destino. É próprio dos espíritos de natureza débil cederem e conformarem-se com a fortuna e o destino. Então, o Leopardi fala que se refere a certas características mentais, né? Em que a filosofia de Epiteto parte da avaliação da fraqueza humana, e não como pensavam os agostinianos, de uma arrogância, certo? E não se dirige aos fortes, que dela não necessitam por disporem dos meios para realizarem seus intentos, mas os de força mediana. E isso me levou a considerar a situação política e existencial dos estoicos antigos. Se nós considerarmos esses filósofos na antiguidade, a gente chega a uma curiosa constatação. A gente percebe que quase todos eles são figuras periféricas. Zenão de Sítio, todos sabem, é um fenício, de Sítio, né, que é em Chipre, era em Chipre, e nas costas da África, que chega como náufrago em Atenas. Certo? Além disso, também era melancroos, né? Então tinha tez escura, e Diógenes Laércio faz questão de salientar isso, né? E também tinha apelidos pouco desejáveis, né? Era chamada de a bruxa fenícia, né?
por ele gostar de rapazes. Cleante de Assos, que é o segundo escolarca do Pórtico, é da Ásia Menor, né? E tinha como ocupação ser um simples carregador de água dos poços para as casas de Atenas. Então, o trabalho dele era pegar água nos poços e levar para as casas. Obviamente, na antiguidade não havia encanamento, né? Então, esse era o trabalho dele, ele vivia disso. E, por assim dizer, nas horas vagas, ele filosofava. Veja que coisa impressionante. Crisipo, de Solis, também é da Ásia Menor, né? E foi criticado diversas vezes por sua escrita repleta de barbarismos. Quer dizer, o grego dele não era o grego ático, perfeito, né? Estava muito longe disso. E essa lista de filósofos estoicos não cessa de revelar personagens periféricos. Na República Romana, temos, por exemplo, Diógenes da Babilônia. Nem precisa dizer, né? Posidônio de Rhodes. E ambos se projetaram em Roma como intelectuais estrangeiros. Além disso, durante a transição da República ao Império e ao longo deste, temos tanto personagens de províncias distantes quanto dissidentes em termos de pensamento político. Em Franca, reparava a minoria em seus tempos, como Catão de Útica, que morreu junto com a República, cometendo suicídio após a vitória de Júlio César, senadores ligados ao estoicismo, como Rubélio Plauto, exilado por Nero em 60 e condenado ao suicídio também por Nero em 60, Trácia Peto, condenado ao suicídio por Nero em 66, além de Sêneca, que foi condenado ao suicídio por Nero em 66 também, e Sêneca, cujo pai era hispânico, né? Ele mesmo, né? E era da ordem equestre. E sem mencionar também Epiteto, que era um ex-escravo, um liberto, natural da cidade de Herápolis, também na Frígia, no território da atual Turquia. E também Mussônio Rufo, 3 vezes exilado. Mussônio Rufo foi o professor, né, de Epiteto, que viveu entre 30 e 100 de nossa era, que era etrusco e da classe equestre. Por fim, como se contraponta tudo isso, de certa forma, temos Marco Aurélio, que é o mais poderoso de todos os estoicos, que era, apesar disso, hispânico e era órfão desde tenra infância, de pai e filho, de mãe e pai, perdão. Então, vistos por esse ponto de vista, são personagens periféricos. Temos náufragos, estrangeiros, órfãos, dissidentes políticos, ex-escravos. Todos parecem ser pessoas desligadas de seu entorno imediato, figuras marginais e apartadas dos demais. Aliás, entre os ex-escravos, também podemos contar o Lúcio, eu me lembrei agora, Lucianeu Cornuto, que era um liberto de Sêneca, Lucianeu Cornuto, do qual nos chegou um tratado de teologia estoica. Não se admira, portanto, que tem um sentido atração pela filosofia do Pórtico, criado, inclusive, né, que promete justamente religar-se com a natureza, com o cosmos. Como disse um meu amigo, o auto-intitulado estoico João Leite Ribeiro, ele vive em São Paulo e é um escritor, ele escreveu um livro fantástico chamado Memórias de um Estoico, e ele é portador de esquizofrenia. Ele disse, então, pela primeira vez, ao entrar em contato, né, com a filosofia estoica, pela primeira vez, graças ao estoicismo, me senti como fazendo parte de algo maior, o cosmos. Então, é esse sentimento de pertencimento que, com certeza, faltava a muitos, né, dos estoicos antigos e que eles buscavam, consequentemente. Então, o João, que é portador de esquizofrenia, sabe muito bem o que é viver à margem da sociedade. A posição social, ideológica e familiarmente periférica dos estoicos lança luz sobre outro aspecto do estoicismo. São estrangeiros, minorias, personagens marginais e sem voz em seus próprios mundos. É natural, portanto, que lhes surja o desejo de participação cósmica, né? E daí que desenvolvem essa noção de cosmopolitismo que foi proposta pela primeira vez, enfaticamente, por Diógenes, o Cão. Por aí também compreendemos seus anseios de liberdade. Como membros de minorias que se veem sempre sob o jugo dos poderosos, eles querem antes a liberdade interior, sabendo que a liberdade externa é coisa que não lhes cabe escolher. São, portanto, os estoicos antigos, em geral, pessoas sem poder externo, mas, apesar disso, capazes de se opor à externalidade, buscando se impor sobre o meio que os cerca. Esse caráter periférico dos estoicos lhes confere também certo ceticismo em relação às questões políticas. Não são utopistas de modo algum. A República dizer não é uma abstração evidentemente impraticável.
como o próprio Marco Aurélio observa em suas meditações. Como são mesquinhos esses pigmeus enfronhados na política e a julgar esses grandes filósofos? Que dizes tu, meu homem? Faz o que te pede a natureza. Não estejas à espera de realizar a República de Platão. Basta-te progredir um pouquinho. E não julgues que é pouco esse pequeno resultado. Fazer que os humanos mudem de princípios, quem o poderá? E se não mudam, que outra coisa é a sua vida senão servidão de pessoas que vão gemendo e a darem-se ares de muito obedientes. Simples e modesto é o proceder do filósofo. Os estoicos, porém, embora periféricos, sempre demonstraram coragem na defesa de seus pontos de vista, lutando pela libertas, no período romano, por exemplo. Mas, como salienta Leopardi, não são poderosos no sentido estrito. Uma aura de pessimismo e nostalgia perpassa os estoicos antigos, o que os fazia, por um lado, morrerem por seus ideais, e, por outro, sequer se importarem com isso, como se fossem indiferentes ao próprio sacrifício, como mostrou o rapaz hoje falando sobre Sócrates, né? Paralelamente. Além disso, a visão estoica do mundo é horizontalizada, não ao inteligível. Sábios perfeitos são meros ideais. A humanidade é insana epistemicamente, o que, em épocas como a nossa, é bastante palpável. E os filósofos lutam diariamente contra a própria insanidade, que vem em ondas de seus próprios corpos e de suas almas, repercutidas pelos loucos que nos rodeiam. Então, seguir a natureza, quer dizer, tanto a natureza interna quanto a universal, da qual o individual é parte, é uma busca infindável. Não há espaço para se iludir crendo-se sábio. Então, daí entra exatamente a questão da profissão socrática de ignorância, que é um antídoto para essa crença, né? Essa ilusão de sabedoria. Nem, consequentemente, buscar os aplausos dos muitos. Buscar os aplausos dos loucos, indaga Epiteto em suas diatribes. Assim, um ofício diário de buscar se reunir ao cosmos, exercício feito tanto através do diálogo com o outro, que filosofa, quanto consigo mesmo. Nesse sentido, o estoicismo é, antes de tudo, como bem destacou, novamente citando o João Leite, um exercício de solitude e silêncio. Solitude para estarmos a sós consigo mesmos e nos reencontrarmos com o cosmos. Silêncio para ouvir o que a nossa própria alma tem a nos dizer quanto às mensagens que a natureza nos envia incessantemente. Agora, a questão dos reformadores morais, né? Os estoicos na Antiguidade Clássica e nos períodos helenístico e romano atuaram discretamente em termos morais. Não os vemos conclamando a multidão a converter-se ao estoicismo, nem censurando publicamente os costumes ou tentando corrigir a humanidade por meios constrangedores. Um dos fundamentos dessa postura é que os estoicos, herdeiros do pensamento socrático, consideram que o progresso através da filosofia deve ser buscado espontaneamente. Eles faziam, sim, propaganda de seus ensinamentos através dos paradoxos, né? Então, eles apresentavam aqueles paradoxos, tipo, apenas o sábio é rico, mas não explicavam. Se você quisesse saber a explicação, tinha que ir para a escola. Eles faziam, sim, propaganda, mas ensinavam apenas para aqueles que, por sua própria vontade, os buscavam. Os zenonianos, Zenão de Cítio e seus amigos, né, porque inicialmente não se chamavam estoicos, nem eram chamados de estoicos, mas eram chamados de zenonianos, os de Zenão, os amigos de Zenão, que se reuniam no pórtico, pintado em Atenas, aliás, tive o privilégio de visitar, que era um lugar, tipo uma colunata, né? Um passeio coberto. E o barril de Idiota? Não, esse eu não pude visitar o barril. Seria legal, né? Seria legal. E fica a uns poucos metros da Ágora, né, ateniense. E era um lugar público, quer dizer, enquanto Platão tinha sua academia, Aristóteles tinha o seu liceu, os estoicos não tinham uma sede física, eles se reuniam em público. Então, qualquer um podia passar e ouvir, e parar, e escutar. É interessante isso. Apesar disso, jamais vemos Zenão de Cítio e seus amigos criticando moralmente os indivíduos particulares que por lá passavam. Epiteto deixa isso claro no primeiro capítulo do manual. O exercício filosófico deve se realizar de forma não constrangida. O praticante do estoicismo só deve fazer algo e só deve deixar de fazer algo quando souber por qual razão fazê-lo ou não fazê-lo.
O processo de desenvolvimento moral supõe um indivíduo livre que se dispõe a realizá-lo voluntariamente. O adestramento, que não leva em conta o esclarecimento, está fora desse processo, visto que fazer algo não se sabendo porquê, mas apenas porque alguém assim o determina de modo constrangedor, não pode ser uma ação própria de um ser humano livre. Os estoicos viveram em sociedades cosmopolitas, que abrigavam gentes das mais variadas regiões e culturas, como judeus, egípcios, gregos, fenícios, romanos, entre outros, que viviam conjuntamente, embora mantendo seus próprios costumes e religiões. Epiteto, mais uma vez, tem isso em mente ao dizer no capítulo 31 do manual que convém a todos fazer libações, oferecer sacrifícios e primícias segundo o costume ancestral, quer dizer, de acordo com o costume ancestral de cada um, certo? De acordo com a sua própria ancestralidade, de acordo com a sua própria cultura e sua raça. Então, a partir disso, nós podemos dizer que os estoicos reconhecem a pluralidade irredutível dos costumes das religiões, sem, contudo, se reduzirem ao relativismo. Eles compreendem que diferentes costumes advêm em diferentes partes do mundo, mas que, ao mesmo tempo, a justiça e a equidade são anseios comuns a todos os humanos, o que, aliás, torna possível a vida comum entre eles, apesar das diferenças de costumes e religiões. Outra razão pela qual os estoicos jamais se propuseram ser reformadores morais, juízes dos humanos e paladinos da moralidade, é que compreendem, como poucos antes quanto depois deles, que a posse de conhecimento filosófico não resulta automaticamente, não resulta absolutamente, em estatura moral para reformar ou julgar moralmente outros seres humanos. Eles entendem que poucos seres humanos alcançam, de fato, tal estatura moral, e veem Sócrates como um destes, assim chamados sábios, embora de alguma forma perfeito, mas um sábio na medida do humanamente possível. Estatura moral significa que aqui a qualidade de alguém que se guia pela razão e pelos melhores sentimentos humanos, a qualidade de alguém que raramente erra, que não é arrastado por vícios e que se destaca por suas atitudes intrépidas em defesa do que há de melhor na humanidade. Para os estoicos, que não têm essa estatura moral, não tem qualquer autoridade para recriminar os demais. E, curiosamente, mesmo estes que reconhecidamente a possuem, são muito cautelosos para usar essa prerrogativa. Sócrates, por exemplo, a recusava solenemente, limitando-se a mostrar que os que criam possuir sabedoria tanto enganavam quanto se enganavam. Os estoicos buscavam, ao invés de reformar moralmente os demais através de discursos moralistas, dar vida aos princípios que estudavam, como deixa claro Epiteto no capítulo 46 do seu manual. Jamais declares ser filósofo, nem fales frequentemente com os que ignoram a filosofia sobre os princípios teóricos, mas faz as coisas que decorrem dos princípios teóricos. Da mesma forma, no banquete, não digas como é preciso comer, mas come como é preciso. Pois lembra como Sócrates evitava de tal modo exibir-se, que os que buscavam os filósofos iam ter com ele, e ele os levava aos filósofos, e assim tolerava ser desdenhado. E se ocorrer entre homens comuns uma discussão sobre princípios teóricos, guarda silêncio na maior parte do tempo, pois é grande o perigo de vomitares o que ainda não digeriste. E quando alguém te disser que nada sabes, e não te ofenderes, sabe nesse momento que começaste a obra, já que também os carneiros não levam o que pastaram aos pastores, mostrando quanto comeram, mas digerindo o que pastaram em seu interior, trazem ao exterior a lã e o leite. Também tu, consequentemente, não exibas os princípios teóricos aos homens comuns, mas quando digeridos as ações que decorrem deles. Então, os estoicos querem ser encarnações vivas da sua filosofia, destacando-se pelo exemplo diante dos demais e não pelo palavrório. Sua ação na sociedade consiste em desempenhar bem os papéis que lhe são atribuídos. Se você for pai, seja um bom pai. Se for mãe, seja uma boa mãe. Além disso, bom cidadão, cidadã, irmão, irmã, amigo, amiga, etc. Em cada caso, ser bom significa realizar a função segundo a sua definição. Mais uma vez, Epiteto ilustra o que estou dizendo no capítulo 30 do manual. As ações apropriadas são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai? Está prescrito obedecê-lo em todas as coisas, suportá-lo quando ele te insulta, quando ele te bate. Mas é um mau pai, não é exposto pela natureza em relação a um bom pai, mas em relação a um pai. Meu irmão é injusto comigo. Observa, portanto, o teu próprio papel em relação a ele. Não consideres o que ele faz, mas o que te é dado fazer, para que a tua vontade esteja de acordo com a natureza.
Pois, se não quiseres, outro não te causará dano, mas sofrerás dano quando pensares ter sofrido dano. Então, desse modo, descobrirás as ações apropriadas para com o vizinho, para com o cidadão, com o general, se te habituares a considerar as relações, esqueses. O estoico, portanto, agirá sempre comunitariamente, né, tendo em vista essas relações, tendo em vista sempre o bem comum, o que, na mentalidade estoica, inclui o próprio bem. Agora, se por acaso você é um político, então deve se esmerar em ser um bom político, o que inclui participar ativamente dos debates, comparecer às sessões, discutir e votar as leis, visando sempre o melhor para a comunidade. Nesse sentido, podemos entender o seguinte diálogo entre Vespasiano, imperador de Roma, e Ovídio Prisco, senador romano, tal como Epiteto nos informa em Diatribes 1.2. Também Ovídio Prisco percebeu essas coisas e, após considerá-las, agiu. Quando Vespasiano enviou-lhe um pedido para que não comparecesse ao Senado, Prisco respondeu: depende de ti não me permitir ser senador, mas enquanto eu o for, devo comparecer. Vai, disse Vespasiano, porém ao comparecer, fica em silêncio. Não me interrogues e ficarei em silêncio, mas devo interrogar-te. E eu devo dizer o que se me afigura justo. Se falares, te condenarei à morte. Quando eu te disse que sou imortal, tu farás o que é teu, e eu farei o que é meu. É teu condenar-me à morte, é meu morrer sem tremer. É teu condenar-me ao exílio, é meu retirar-me sem me afligir. Ovídio Prisco, como estoico, informa ao imperador que, em todas as situações, agirá segundo o seu papel, o kataprosopon, independentemente de ameaças externas e coisas que tais. Outra razão pela qual os estoicos não se consagram ao reformismo moral é que, mesmo para aqueles que têm estatura moral, para tal, a tarefa é difícil e de resultado incerto. A maioria não os ouve nem se interessará jamais em ouvi-los. Seu reconhecimento é lento e as resistências que se levantam diante deles são enormes. Se é assim para as grandes almas, que têm tal prerrogativa, imaginem para nós, míseros mortais. Além disso, os estoicos enfatizam que não podemos julgar moralmente as pessoas sem saber por qual razão elas agem ou pensam desta ou daquela maneira. Epiteto, de novo, nos esclarece quanto a isso no capítulo 45 do manual. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas muito. Pois, antes que compreendas a opinião dele, por que pensas que ele o faz de modo ruim? Quer dizer, só podemos julgar moralmente uma pessoa se compreendemos as premissas que a levam a agir ou a pensar dessa ou daquela maneira. Para tal, temos que conhecer suas crenças, as particularidades de sua criação, seu contexto cultural, sua época, etc. Os estoicos, portanto, evitam emitir juízos de valor sobre outros seres humanos. É algo que nos falta totalmente hoje em dia, né? Mas buscam compreender as razões que os levaram a ser como são e agir como agem. Assim, ao invés de julgar moralmente, buscam compreender de modo benevolente a humanidade. Por fim, a derradeira razão pela qual não se consagram ao reformismo moral é a total inutilidade disso. O estoico Posidônio observa que é difícil abandonar um assentimento, quer dizer, deixar de crer em algo no qual uma vez depositamos nossa crença. A razão disso é que nossas crenças estão ligadas umas às outras, formando uma densa malha. E abandonar uma crença arraigada significará colocar outras tantas em questão, o que não é tarefa fácil, sendo, na verdade, a obra filosófica socrática por excelência, realizar o escrutínio de todas as nossas crenças. Criticar uma crença arraigada causa imediata reação de resistência, tal como o próprio Sócrates reconheceu ter sido uma das consequências de sua atividade filosófica pelas ruas de Atenas. Na melhor das hipóteses, o reformador moral terá um assentimento falso de um interlocutor que apenas quer se livrar de uma situação constrangedora e desagradável. Em todos os casos, a ameaça dificilmente chegará a resultado positivo. O pensamento é a sede da liberdade humana, e o melhor modo de abordá-lo é, para os estoicos, através da persuasão amável. O estoico Musônio Rufo exemplifica essa pedagogia estoica da persuasão. No dia 20 de dezembro de 69, ele tentou deter, pela palavra, as tropas de Marco Antônio Primo, que estavam então prestes a invadir Roma. E, segundo Tácito, Musônio, cito, misturando-se com as tropas
em suas companhias, começou a falar com os homens armados sobre as bênçãos da paz e os perigos da guerra, muitos deles prontos para derrubá-lo e pisoteá-lo. Mas, felizmente, os avisos dos homens mais bem comportados e a atitude ameaçadora do resto o induziram a abandonar sua inoportuna doutrinação moral. E isso, não vou mencionar aqui, mas levou a um massacre terrível em Roma, com mais de 40 mil mortos. A ação de Musônio é uma entre muitas das ações intrépidas que ele e outros homens e mulheres adeptos do estoicismo empreenderam por aqueles tempos. Incrivelmente, Musônio, que fora destacado para a função de negociador para a paz, Vitélio, enviou ele numa embaixada para falar com os soldados de Marco Antônio. Nessa situação particular, cumpriu seu papel até o limite do possível, conclamando a paz à soldadesca sedenta de sangue. Em nenhum momento ele se irrita ou se mostra irado. Não diz palavras odiosas, não adjetiva ninguém. Cumpre seu papel não só de arauto da paz, mas também de professor. Em um ato de extrema coragem, se colocou literalmente diante do exército agressor para pedir pela paz. Então, aqui vem o último parágrafo. Assim, como dito anteriormente, um estoico não ficará por aí importunando quem quer que seja com sua filosofia, buscando convencimento e aceitação, mas cumprirá bem os papéis que lhe foram atribuídos. Se por acaso for político, proporá leis equitativas e justas e buscará implementar na medida do possível o bem comum. Os estoicos sabem que o mundo perfeito requer humanos perfeitos, como na República de Zenão, na qual todos são igualmente sábios e livres. Mas sabem também que o mundo humano é o mundo das imperfeições e das paixões, e que o sábio estoico perfeito é só um ideal. E que mesmo os que mereceram receber o epíteto sábio, reconhecem estar aquém do ideal por perceberem em si o movimento das paixões, que é a seara comum de todos os mortais. Os estoicos, quando se sentem chamados para lutar pelo bem comum, entretanto, o fazem sem ódio e sem ira, buscando persuadir amavelmente seus ouvintes, se expondo deliberadamente a ferimentos físicos, ao exílio e à morte pelo bem comum e para defenderem seus ideais, como o fizeram Musônio Rufo, que foi 3 vezes exilado, Epiteto, que foi exilado por Domiciano em 90, Rubélio Plauto, executado por Nero em 62, após ser exilado em 60, Trásia Peto, executado por Nero em 66, Pacônio Agripino, também em 66, exilado por Nero, e Ovídio Prisco, exilado por Nero em 66 e mais tarde executado por Vespasiano, Catão de Útica, que cometeu suicídio pela morte da República, e Fânia, esposa de Ovídio Prisco, exilada em 93 por fomentar a composição de um livro biográfico sobre Ovídio, entre tantos outros que morreram defendendo seus ideais.